Olá, eu sou Lucas Malafaia, está no ar mais um Papo da Semana, hoje recebendo a Angelina Nunes, ela que é professora, psicóloga, doutora pela Universidade Federal de Alagoas e parceira também da Secretaria Municipal de Educação de Maceió na capacitação dos profissionais. E hoje a gente bate um papo sobre psicologia escolar. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Lucas. É uma honra. Obrigada pelo convite. Falar sobre esse assunto é minha paixão. Certo. Vamos lá. Começando para falar sobre psicologia escolar, a importância da figura de um psicólogo na escola, que hoje não existe ainda no Brasil, como você estava me dizendo há pouco, né? Isso, não existe essa figura na escola, né? Presente na escola, Presente no dia a dia. dia a dia da escola. Se você pensar na sua história enquanto estudante, né, enquanto aluno, você vai lembrar o número de fatores que interviram ali no seu processo de aprendizagem, né? Enquanto você aprendia, enquanto você se desenvolvia enquanto pessoa, né? Existe uma série de fatores que interferem. Existem fatores estruturais, existem fatores da ordem biológica e existem fatores da ordem cognitiva, afetiva, comportamental, todos abarcados pela psicologia, né? Então, existem muitas teorias da psicologia que falam sobre aprendizagem, desenvolvimento, que são muito importantes para a educação. Então, essa ciência, né, a psicologia enquanto ciência, ela é muito importante desde o início do processo educacional, né, de ensino e aprendizagem. Mas esse profissional, ele durante algum tempo, né, ele foi, digamos assim, excluído do ambiente escolar por ser caracterizado enquanto profissional que atuava majoritariamente como um clínico, muito parecido com uma clínica médica, então um profissional mais da área da saúde do que da área da educação. Isso é histórico, né? E aí já faz algumas décadas que a gente vem lutando para que esse profissional seja reconhecido como profissional também da educação, né? A psicologia ela é multifacetada. A gente trabalha com a saúde, com a assistência social e a gente trabalha também com a educação, né? Auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, de desenvolvimento infantil e adulto. Então, ter esse profissional na escola é extremamente importante porque ele pode contribuir no desenvolvimento de estratégias de ensino-aprendizagem, de avaliação, de comunicação, de interação. Então, é muito importante que esse profissional esteja na escola, no chão da escola, a gente costuma dizer, e não nas secretarias, né? Então, tem sido uma luta de bastante tempo e é um grande avanço a gente ter agora aqui em Maceió esses quase 60, são 57 agora, psicólogos contratados nas instituições municipais de ensino. Certo. Agora, você me falava que a legislação mudou, né? Há uma nova legislação que reconhece a importância da presença desse profissional dentro da escola. Fala um pouquinho sobre essa lei. Se a gente for voltar um pouquinho na história, na LDB, enfim, a gente vai ver que, inclusive, até atualmente, né, o orçamento da educação, ele não pode ser utilizado para contratar o profissional psicólogo, né, porque esse profissional não é reconhecido como um profissional da educação. É como se fosse um profissional paralelo, né, da saúde, da assistência, como eu dizia. Então, em determinado momento, a LDB, inclusive, excluía essa possibilidade da escola usar o orçamento para a contratação de psicólogos, né? E, atualmente, o que a gente vê, depois de, como eu já disse, décadas de luta, muita luta da classe, muita mobilização política, o que a gente vê hoje é um reconhecimento institucional de que o psicólogo é, sim, um profissional também da educação, né, que pode ser utilizado um orçamento da educação para a contratação desse profissional. Isso ainda está em trâmite, ainda não é totalmente, não se fechou essa questão, mas assim, é uma luta para que o orçamento da educação possa ser utilizado também para contratar esse profissional, mas a gente tem recentemente o desenvolvimento, né, da lei que coloca esse profissional, não só o da psicologia, mas a psicologia e serviço social, como dois profissionais que devem fazer parte aí do quadro de profissionais da escola, o assistente social e o psicólogo. Então, é uma mudança. A gente saiu de um momento que a gente não podia, né, nem cogitar esse profissional como um profissional contratado, até o momento em que se vira lei e é obrigatório que toda escola tenha um assistente social e um psicólogo. É lógico que para a lei ser implementada demora aí um tempo, tem questões orçamentárias e precisa ser feito concurso, e aí a gente precisa da lei também do piso salarial, da psicologia, que também é outra luta, né, que a gente vem tratando. Mas, enfim, já é um grande avanço, uma grande mudança, né, de um profissional excluído da política de educação para um profissional agora que tem que estar no cotidiano escolar. Então, veio esse reconhecimento. Isso. E Maceió saiu na frente, né, porque, como você estava dizendo aí, ainda precisa de um tempo, né, para que a lei passe a vigorar mesmo na prática, né, e tenhamos esse profissional
na escola. E o concurso público também, né? Porque o ingresso no serviço público é por meio de concurso, mas Maceió fez esse processo seletivo e incluiu a categoria, né, dos psicólogos, já são quase 60, 57. Isso, se eu não me engano, o concurso, o processo seletivo simplificado, né? Ele abarcou 60 vagas, eu acredito que foram 60 aprovados, mas foram chamados, até a última vez que eu sabia, era 57, pode ser que eu esteja errada. E também assistentes sociais, mas aí eu vou ficar lhe devendo o quantitativo. Não tem problema. Mas não sei. O importante é a gente saber que esses profissionais eles estão sendo capacitados para atuar, né, junto às escolas, ainda não presente nas escolas, né? Eles já estão atuando, né? Eles foram, como, né, você falou, Maceió sai na frente no sentido de que a gente tem esse processo simplificado, que eu acredito que muito brevemente vai se transformar em um concurso, né, para a contratação desses profissionais, mas no momento temos esse processo e aí entram aí quase 60 profissionais na rede e, como eu te falei, isso é um processo histórico de bastante tempo. Então pensa que esses profissionais não necessariamente tinham essa experiência anterior, né? Não necessariamente eles estavam, a maioria não estava em escolas, a maioria talvez nem tenha tido formação em psicologia escolar durante sua graduação. Então, esses profissionais que entram, naturalmente, eles precisam de formação, né, uma formação continuada, para entender um pouco mais o papel da psicologia na escola, enfim, para que esse encontro, né, da psicologia com a escola flua de uma maneira melhor. Então, a Secretaria tem construído, né, essa formação mensal. Então, mensalmente, eles passam por um processo ali de formação nos mais variados temas, desde análise institucional, história da psicologia escolar, queixa escolar, enfim, vários temas que se reúnem mensalmente ali para discutir. E estamos também com um projeto de iniciar pequenos grupos de discussão e supervisão de caso mensalmente. Acredito que esse mês a gente começa, para que eles também tenham a oportunidade de irem trocando um pouco, né, figurinhas, ideias, né, as demandas são parecidas das instituições, então as estratégias que estão funcionando, instituições que eles possam fazer essa troca. A partir desse mês a gente está com esse projeto. Então, tem sido bem interessante, não só contratá-los, mas fazer esse processo de acompanhamento frequente, mensal, né, de como é que está sendo essa inserção e também desenvolvendo documentos, né, desenvolvendo toda a parte normativa, para que os próximos que entrem, né, também já tenham essa transição mais facilitada. Pronto, antes de a gente entrar nos detalhes, né, da atuação dos psicólogos aqui na rede municipal, eu queria que você falasse um pouquinho justamente da importância do psicólogo na escola, principalmente se tratando de uma escola pública, que a gente sabe que as queixas são diferenciadas, as carências também existem, os problemas familiares, questão de estrutura mesmo de família, a questão social, tudo isso acaba interferindo, né, no dia a dia escolar dessas crianças, desses alunos. Como eu te falava, a psicologia, tudo isso é tema assim, de disciplinas, né, no curso, é uma temática muito variada. A psicologia, né, na educação, ela tem várias facetas, né? Ela tem a faceta da psicologia que estuda a aprendizagem, por exemplo. Então, a gente tem teorias psicológicas que estudam como as crianças aprendem, né? Ou como alfabetizar jovens e adultos, né? Como alfabetizar adultos, como alfabetizar crianças, a aprendizagem de conteúdos específicos, né? Então, a gente tem teorias da psicologia que falam da aprendizagem. Então, o psicólogo pode estar ali junto com o corpo técnico e docente, ajudando a desenvolver metodologias de ensino, metodologias de avaliação, no dia a dia mesmo da aprendizagem da escola. Mas não só isso, também no projeto político-pedagógico do curso, auxiliando até mesmo no processo, a gente tem a psicologia nas relações de trabalho, né? Então, das relações de trabalho mesmo, da contratação do pessoal, o perfil, enfim, das interações, né? Tanto interação estudante-estudante quanto interação professor-aluno, né? É um dos fatores talvez mais importantes, né, para a aprendizagem, esse processo interacional, né? Como é que os professores interagem com os alunos, como é que os alunos interagem entre si, e a gente pode estar também construindo intervenções nesse sentido. A parceria família-escola, como você falou, é extremamente importante. Então, como é que a família está ali ajudando, né, no processo de construção da aprendizagem, do desenvolvimento? A gente sabe que hoje essa parceria ela é bem difícil, né? Porque normalmente quando é que a família é chamada para a escola? Quando tem uma reclamação, um problema, uma queixa, né? Um problema. Então, normalmente a família não quer ser chamada para a escola. Então, é uma relação, né, complicada. E agora, com a pandemia, mais ainda, né? O que a gente viu com a pandemia e o ensino remoto? A escola entrou, né, nas casas
né, através do ensino remoto, das câmeras. Então, essa relação se estreitou, mas também os conflitos se intensificaram, né? Então, o estabelecimento dessa parceria entre escola e família, o psicólogo também pode auxiliar a identificação e prevenção de casos de violência contra a criança e contra a mulher. Também a escola é uma das instituições que mais identifica e notifica, né, casos de violência e de exploração infantil e também, né, da mulher contra a mulher. Então, também o psicólogo pode estar ali ajudando, né, a intervir nessas questões. O próprio adoecimento de saúde mental do corpo, né, dos nossos professores que estão tão sobrecarregados, né, enfim, é uma lista enorme, né, de possibilidades. Trabalho não falta, né? Não falta. Não falta. Né, tanto com os alunos, mas também com os professores, com os familiares, né, com o corpo técnico, na contratação de pessoal, no dia a dia da escola, enfim, são muitas demandas mesmo. Certo. Aí, agora vamos lá, né? São esses 60 que estão, né, quase 60, né? A lista tem 60, mas até a última atualização que a gente tem, né? 57, mas enfim, serão chamados 60. Eles atuam de que maneira? Eles ficam na Secretaria de Educação? Não. Eles atendem as demandas da escola, na escola? Como é que funciona? Para dar suporte a todas as unidades. Isso. Uma das principais vantagens, e eu acredito que foi um acerto enorme da CEMED, foi que esses psicólogos, eles são alocados, a gente chama, né? São lotados, enfim, eles são vinculados a escolas e não a CEMED. Então, eles não trabalham na CEMED, eles foram distribuídos em escolas de acordo com os critérios aí de vulnerabilidade social, especialmente, né? São as escolas que mais precisavam, digamos assim. Então, eles foram lotados nas escolas. Então, hoje, esses psicólogos estão nas escolas e nos CMEIs, que também são os Centros Municipais, né, de Educação Infantil. Então, eles estão nessa instituição. Eles, lógico que tem as formações e toda a parceria da secretaria, mas o cotidiano do trabalho escola, deles, né? É na escola. Corpo a corpo mesmo, isso, presente lá com os alunos e professores. Isso, lá no cotidiano da escola. Então, fazendo observações, fazendo intervenções em grupo, né, análise institucional, ajudando também a construção dos documentos, o projeto político-pedagógico da escola é super importante, né? As reuniões de planejamento, acompanhamento, né? Acompanhando mesmo o cotidiano da escola e como a gente estava falando, as demandas são muitas, né? Então, nesse primeiro momento, eles têm que fazer um mapeamento dessas demandas e eleger aí prioridades, o que é mais urgente e atuar nesse sentido. Mas eu considero que uma das coisas mais importantes é que eles estão mesmo no cotidiano da escola. Já dá para ter um raio-x da situação que eles encontraram com esse curto espaço de tempo, né, que eles estão trabalhando nas escolas, para perceber pelo menos quais as prioridades, né, o que é que deve ser atacado primeiro? Isso. São muitas, né, mas eu diria que o mais emergente nesse momento é o retorno ao ensino presencial. A gente está vivendo ainda em um momento de pandemia, né, em que os alunos tiveram aí uma interrupção, alguns tiveram ensino remoto, na educação infantil não foi muito possível e agora a gente está voltando, né, para o ensino presencial e existem muitas questões decorrentes disso, né, especialmente episódios de ansiedade, né, o retorno ao convívio social gera muitas ansiedades, as primeiras provas presenciais deflagraram muitas crises de ansiedade, né, em alguns estudantes e todo esse retorno, medo da contaminação, né, e voltar para o convívio presencial tem gerado muitas demandas, né? A gente tem lidado, além dessas demandas, né, emocionais e do retorno, algumas questões de convivência mesmo na escola, então de bullying, de violência, alguns episódios. Você pensa que a gente passou o quê? 2 anos, né, em isolamento, né? Praticamente. Para uma adolescente, uma criança, isso é bastante tempo. É bastante tempo sem convívio com uma diversidade. Isso. Você tinha convívio ali com o seu núcleo familiar, mas não tem um convívio com uma diversidade que a escola proporciona. E aí, quando você não tem esse convívio, você não desenvolve habilidades sociais, né? Habilidades de comunicação, de linguagem, de empatia, enfim. E agora você volta para o convívio presencial e aí acabam surgindo conflitos, episódios de violência, dificuldade de comunicação, ansiedade. Então, todas essas questões têm surgido bastante agora enquanto demanda para a psicologia. E junto com a questão da evasão, né? Então, também o período de pandemia já era uma questão, mas o período de pandemia piorou bastante a própria evasão escolar. Então, alunos que já, por um motivo, por vários, né, pensavam em abandonar a escola e acabaram
evadindo, abandonando. Então, também tem sido, eu diria que, as questões mais importantes que os psicólogos têm enfrentado hoje. A questão da violência também, né? A pandemia aumentou bastante o número de casos de violência e a gente tem observado isso também nas instituições. Então, só para citar os mais importantes. Mas você fala da violência em casa? Isso. E reflete na escola? Isso. Por conta do convívio, né? Isso. Existe a questão, como eu te falei antes, existe a questão do conflito na escola, que eu não diria exatamente violência, mas são os conflitos, né, que acontecem no próprio ambiente escolar. Mas fora esse, existe a questão da violência contra a criança, por exemplo, né, que aí realmente é a violência física, a violência sexual, por exemplo, a criança chegar com a marca de ter apanhado em casa, enfim, isso também tem sido observado. Então, e como é que age o psicólogo nessa hora? No momento em que se identifica, o que se suspeita, na verdade, não precisa nem se identificar, né? Mas que se suspeita que há um caso de violência contra a criança, a ação é imediatamente acionar o conselho tutelar, né? É importante pontuar isso, porque muitas escolas pensam que a escola tem que confirmar o caso para poder acionar o conselho, mas não é papel da escola investigar, até porque pode piorar a situação e alertar o agressor e ele até, aquela criança não ir mais à instituição. Então, é importante sempre acionar o conselho, mesmo em caso de suspeita, porque o conselho ele trabalha em regime de plantão, né? No momento em que há uma denúncia, ele imediatamente vai até a casa e, se for o caso, já retira a criança o mais rápido possível daquela situação de violência, né? Então, é importantíssimo acionar o conselho. E o olhar treinado faz diferença para isso, né? Sim. Também. Sim. Dos profissionais na escola. Sim, porque na maioria dos casos a violência só é identificada, infelizmente, quando a criança denuncia, quando a criança de fato fala. E seria interessante que a gente conseguisse observar antes, os sinais, né? Os primeiros sinais. Né? E isso os psicólogos eles também têm aprendido, tem sido trabalhado isso, né? E, inclusive, os psicólogos trabalhando com os professores, né? E os auxiliares de sala, enfim, nas escolas, para que eles também fiquem mais atentos. Isso. Mas é muita coisa a ser feita de verdade, né? Muita coisa. Por isso que eu espero que a gente tenha cada vez mais desses profissionais contratados, concursados, né, nessa instituição. E eu falo para eles, né, esses 60 primeiros, eles são aí uma bandeira, né? Eles estão para mostrar tudo que a gente pode fazer e tudo que a gente precisa ser feito para a escola. Eu acredito que, em seguida, a própria escola vai se dar conta de que talvez um só é pouco e que a gente precisa de mais e mais profissionais nessa instituição. Como é a rotina da capacitação? Como eu falei, a capacitação agora ela está mensal, então agora eu estou em dúvida se é a primeira ou se é a segunda terça-feira do mês. A gente tem uma capacitação lá na CEMED, então diferentes profissionais estão sendo convidados para fazer essas capacitações. A gente já teve Rodrigo, a gente já teve Leilane, diferentes profissionais que atuam na escola, que também atuam na universidade e que em parceria com a UFAL, né, a gente tem construído aí convidado profissionais para fazer. Inicialmente a gente fez um levantamento, a gente não, quem fez na verdade foi Valquíria, né, e o pessoal o pessoal do setor de gestão educacional da CEMED fez um levantamento com eles de quais eram as temáticas que eles sentiam maior necessidade, né, e aí eles fizeram um levantamento de algumas, e aí a cada mês a gente faz o convite a profissionais que trabalham na área ou que pesquisam para falar sobre esse tema. Então essa tem sido a rotina de formação. E como eu te falei, vai ter um segundo momento aí de discussão em grupos menores, então talvez de 10 em 10 profissionais, para que eles possam compartilhar casos e compartilhar estratégias, né, e ter uma supervisão, né, das atuações. Mas até o momento que se iniciou mesmo foram essas formações mensais. Mas é um conhecimento que ele vai se multiplicando, né? Sim. Então, o psicólogo tem a capacitação, leva para a escola, já passa para os professores, os auxiliares, enfim, vai criando essa cadeia, né, de conhecimento. Isso. E esses profissionais, assim, eles, por exemplo, agora vão receber estagiários, né? Então, os estagiários da UFAL que escolheram, né, a área de psicologia escolar vão para essas instituições atuar com esses profissionais. Então, já estamos formando os futuros profissionais também, né, esses estagiários na área que irão se ingressar depois. Inclusive, temos ex-alunos da UFAL que foram contratados agora, nesse período. É um grande orgulho, muito legal. No processo seletivo, no processo né? seletivo, que bom. Isso. Então, são multiplicadores também, no sentido dos profissionais, do cotidiano da escola e, como eu falei, os estagiários que eles vão estar recebendo. Então, é um campo muito promissor, né? Sim. Fica a dica aí para os estudantes, né? Para os psicólogos recém-formados, que a psicologia escolar é um campo muito promissor. Sim, sem dúvida. Agora,
Falando da psicologia de forma geral, há muito preconceito ainda em relação à psicologia com quem faz, por exemplo, terapia, né? Porque muito se pensa, você tem problema psicológico, já trata a pessoa como uma pessoa doente, mas a terapia pode ser uma coisa boa para todo mundo, né? Acho que existe muito preconceito quando se fala de saúde mental como saúde um mental todo. como um todo, né? De psicologia, psiquiatria, psicanálise, terapia. Sempre que se fala de saúde mental, existe ainda bastante resistência em se falar sobre o assunto. Mas, principalmente com o período pandêmico e mais recentemente, a gente tem discutido cada vez mais a questão da ansiedade, né, a questão da saúde mental como um todo. Então, eu acredito que essa questão vem sendo cada vez mais debatida, colocada em pauta pela mídia também, tem chegado cada vez a mais pessoas e o campo está se abrindo, né? Eu sou bastante otimista, então eu sempre tento ver que as coisas estão avançando. Sendo quebrados, né? Mas sem dúvida ainda tem bastante questão, com a psicologia especificamente, né? Com a psiquiatria ainda tem a questão medicamentosa, então as pessoas ainda associam muito, né? Qualquer tipo de aspecto da saúde mental, adoecimento mental, é medicamento. Então, pensa-se logo no psiquiatra, né? Não pensa-se muito no psicólogo e na terapia, mas é uma questão que tem sido discutida cada vez mais. Eu vejo uma mudança, mas sim, ainda há bastante resistência. Os alunos, eles já percebem também, assim, os efeitos da presença do psicólogo no dia a dia das escolas? Os alunos das escolas. Os alunos das escolas municipais? Sim, bastante. A gente já tem tido... a formação foi terça passada, se não me engano, a última formação que a gente teve. E nessa formação, vários psicólogos que estão na rede tiveram um tempinho para relatar como é que tem sido a sua atuação. Porque eu acredito que agora fazem 6 meses. Então, a gente está exatamente no meio do ano, né? Então, eles já passaram por um período na escola e já conseguiram fazer uma avaliação de como é que tem sido a atuação. E a gente teve relatos, assim, maravilhosos, muito interessantes mesmo. A gente teve relatos, é uma pena que eu não vou me lembrar o nome de todos os profissionais que fizeram, né, os seus relatos. Mas a gente teve relatos de alguns profissionais que falavam, por exemplo, de uma criança que chegava lá e que a mãe dizia, olha, ele não se adapta em escola nenhuma, se ele não se adaptar nessa, eu vou tirar da escola. Então, é em risco de evasão mesmo. E a psicóloga conseguiu fazer todo um trabalho para que a turma acolhesse e essa pessoa hoje está integrada à escola e não pensa. A situação, né? Em uma turma específica em que havia muitos conflitos, né, muitas brigas, enfim, conflitos entre a turma, e ela conseguiu instaurar uma dinâmica, através de pequenas atuações com o grupo, ela conseguiu instaurar algumas dinâmicas e hoje a turma se dá super bem, hoje a turma tem a dinâmica do anjo, que é escrever cartinhas positivas para os outros, né, da turma, e ela conseguiu reverter, né, essa situação de tensão que havia ali. Tem muito, infelizmente eu não vou me lembrar todos nem dos nomes, acho que é até injusto eu ficar relatando sem nomear o que os psicólogos têm feito. Não, mas eu acho bacana, porque assim, as pessoas têm noção do efeito prático, né? Da presença do psicólogo na escola. Né? Não é um acessório, né? Não. É uma peça fundamental. A gente vê isso, né? Alunos que estavam pensando em desistir, né? E que hoje estão totalmente integrados e vão concluir um ano letivo, é extremamente importante, né? Ou alunos que na escola não conseguiam ter uma boa interação, e a gente sabe que se os alunos não interagem bem na escola, a chance deles evadirem é grande, e que hoje, né, tem um ciclo de amizades ali que permite o desenvolvimento. Então, a gente tem muitos relatos super interessantes que têm acontecido, em parceria com as famílias também, né? Então, muitos psicólogos estão conseguindo estreitar esses laços mesmo, né, da escola com as famílias de uma maneira mais positiva, né? Convidar essa família para participar do cotidiano da escola, e não só, né, quando tem reclamação, mas de fato participar ali, entender um pouco mais como é que a escola funciona e participar. Então, a gente tem tido, assim, muitos relatos super interessantes dos psicólogos. E esses são ganhos, a gente pode dizer, a curto prazo, né? Curtíssimo. 6 meses é quase nada. Né? Vocês têm uma estimativa, assim, a médio e longo prazo, né, no que a presença do psicólogo pode transformar na educação pública aqui de Maceió, né? Esse poder de transformação, né, a médio e longo prazo? Infelizmente, como eu te falei, esse processo seletivo, eu acredito que ele é anual e tem a possibilidade de ser prorrogado por mais um ano. Então, eles vão ficar aí talvez 2 anos, né, na instituição. 2 anos pode parecer muito, mas para o processo educacional é pouco.
pouco tempo. Né? Mas eu acredito que nesse processo, aí, se a gente pensar em 1 e 2 anos, eu acho que uma das principais questões que a gente tem que trabalhar é mesmo o retorno ao presencial, então facilitar ao máximo, né, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, de comunicação, de empatia, enfim, e que essa integração e esse retorno ao presencial ele ocorra da melhor forma possível. Eu acredito que é um projeto para esse ano, né, como um todo, porque é um processo demorado. Então, para esse ano, acho que o foco vai ser principalmente o retorno para o presencial, né? E a gente tem passado por várias questões aqui em Maceió, né? Teve a questão das chuvas e algumas famílias desabrigadas, a própria questão, enfim. Então, as escolas também têm trabalhado, né, essas questões. Então, a questão da saúde mental, do retorno, eu acredito que seja talvez a prioridade para esse ano. E para o próximo, eu acho que a questão da evasão mesmo, né? E a longo prazo, eu acredito que o papel do psicólogo é melhorar, promover o processo ensino-aprendizagem, né? Então, se ao longo desse ano eles conseguem identificar algumas questões que a escola precisa trabalhar, por exemplo, mudar as suas metodologias de ensino, ou mudar algumas das metodologias de avaliação, ou algumas temáticas que precisam ser introduzidas, e que ele consiga trabalhar isso, né, e auxiliar a escola, na verdade, a rever esses métodos e essa didática ao longo do ano que vem. Acho que seria... No ano que vem é pouco, né? Esse seria a longo prazo, né? A longo prazo seria a gente pensar mesmo, ajudar a repensar as estratégias didáticas, metodológicas, melhorar aí nossos índices de aprendizagem, né, e de desenvolvimento. Acho que é isso. Muito bem, isso com certeza vai refletir, sim, numa melhor qualidade de ensino para todos. Queria agradecer demais a sua presença aqui no Papo da Semana, viu, professora? Muito obrigado pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho aí na capacitação dos nossos psicólogos. Eu que agradeço. Obrigada. E obrigado também a vocês que nos acompanharam. O Papo da Semana fica por aqui e a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Até a próxima. Tchau.